É isso aí, pessoal. Começando mais um Cultura Mundi e hoje um bate-papo de outro mundo. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe seu comentário, curta, comenta e compartilha para todo mundo. Temos que levar esse nosso episódio para além das galáxias muito, muito distantes, né? E hoje eu quero apresentar Marcelo De Tico. Ele já teve até trabalho junto à NASA, né? E é astrônomo. Marcelo, primeiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Eu fico muito honrado, muito contente. E era uma conversa que eu estava ansioso já para trazer aqui para o nosso canal. Vamos falar de coisas além, né, do que a gente tem entendimento. A gente, assim, que eu falo, pessoas comuns como eu aqui. Muito obrigado mais uma vez. Oi, Ronaldo. Prazer estar no seu programa. É muito gratificante estar conversando sobre o assunto que eu mais amo e, inclusive, compartilhando com vocês e o pessoal que está assistindo. É um prazer estar aqui e vamos ver se a gente faz um bate-papo gostoso sobre ciência, espaço, né? Vamos aí conversar bastante. Eu acho que, pelo andar da carruagem, não vai ser o único episódio. A gente vai ter que fazer parte 2, parte 3, para poder, porque eu acho que tem muito assunto, né, para se falar nesse seu ramo, né? Marcelo, vou começar então já a perguntar, como é que foi, né? Tem assim, aquela coisa, né? As crianças querem ser jogadoras de futebol, bombeiro e astronauta. Tem esse apreço, né? Eu vejo pelo meu filho que ele fica vislumbrado com desenhinhos de planetinhas, etc, né? Então já começa a despertar desde pequeno esse interesse pelo mundo lá fora, né? Como é que foi para você trabalhar com isso aí? Olha, eu acho que eu vou cair no lugar comum. Eu comecei muito pequeno e eu lembro que eu queria ser astronauta de qualquer jeito. Mas também porque eu sou da geração Apolo 11, sou da geração que o homem foi na Lua, né? Foi nos anos 70. Então, você ligava a televisão, você via as imagens do foguete Saturno V indo para a Lua, você escutava sobre a expedição do homem indo conquistar a nossa Lua, e isso aqui encantava os olhos da garotada, né? Então, eu acho que na minha geração, de 10 garotos, talvez 8 quisessem ser astronautas e o resto queria ser advogado, médico, engenheiro, né? Bom, então, eu nesse momento, assim, que era muito criança, era a nossa vontade de ser astronauta era muito grande, no colégio, no CA, né? Só se falava de foguete, astronauta. E aí, mas paralelo a isso, como eu fui criado desde pequeno, né, numa fazenda também, da minha família, e meu avô era um cara muito especial, né, o pai da minha mãe, porque ele era um cara que... primeiro que eu não conhecia ele, eu conhecia as histórias dele. Depois você vai entender por que eu estou falando dele. Então, ele foi um cara assim, que só fez o primário, né? Um cara que nasceu em 1899. Quando ele tinha 10 anos, ele assistiu o Halley passando no sertão lá no inóspito, nordestino, lá naqueles lugares mais inóspitos. Então ele ficou encantado com aquilo, porque ele dizia que o Halley era um negócio assim estrondoso no céu, era um impacto. E ele adorava o espaço. E na fazenda, na sede nossa, tinham livros e mais livros de espaço, do projeto Gemini, o projeto Mercury, e meu avô adorava. Ele foi um autodidata, né, que foi aprendendo a gostar do espaço, e aí o Sputnik passava aqui no céu da fazenda, ele levava minha mãe e meus tios para verem o Sputnik passando. Então, eu acho que eu acabei sendo influenciado, né, por essa questão familiar, que já de gostar do espaço, meus tios gostavam muito, e o céu estrelado era fantástico, um céu estrelado do interior. Hoje em dia você ainda consegue ter um céu estrelado muito bacana em alguns pontos do Brasil, mas isso está acabando, por conta da poluição luminosa. Então eu via aquele céu estrelado, eu era criança, eu ficava de boca aberta. Eu não tinha dúvida que era isso que eu queria fazer, estudar as estrelas. Então, desde pequeno, eu tinha esse desejo.
Ele foi crescendo, aí eu fui depois estudando, fui galgando as oportunidades, aí eu fui fazer o curso de astronomia no Valongo, Observatório do Valongo, né, que é um curso muito bom, muito puxado, né, da FRJ. E aí depois segui naturalmente o caminho, né, fazer mestrado, doutorado, né, e acabei me especializando numa área muito interessante, que é da ciência planetária, né? É uma área que a gente estuda os corpos planetários do nosso sistema solar, a formação do sistema solar, a origem do sistema solar. E eu, particularmente, acabei me apaixonando pelos que a gente chama de pequenos corpos, que são asteroides, cometas, são asteroides que passam perto da Terra, como chamam de Near Earth Objects, objetos próximos da Terra, que hoje em dia está super em moda, toda hora ficam botando na internet que o objeto vai bater na Terra, que vai fazer um rasante. Só que, pessoal, é um rasante em termos astronômicos. Quando a gente fala rasante, é que ele está passando assim, numa distância mais ou menos da Lua, ou um pouquinho mais próximo. Então, os rasantes astronômicos, claro, por conta das dimensões enormes do universo, é muito perto da Terra. Mas para nós, né, vamos dizer, na nossa medida humana, um objeto que passa depois da Lua não é um rasante, mas para a astronomia é. Aí o pessoal pega esse termo rasante e fala: um asteroide vai passar rasante na Terra. Parece que está encostando aqui, mas não é, está longe. O máximo que a gente tem são objetos que passam na linha da órbita dos satélites em alta órbita, mas aí são objetos pequenos, de 20, 30 metros, 10 metros, que não vão causar um dano assim, regional. A nossa preocupação hoje em dia, dentro dessa ciência planetária, de defesa planetária, são objetos que possam causar danos, né? Danos grandes. Bom, e aí, nessa especialização, acabei entrando na área de meteoros, né? E aí comecei a pesquisar os meteoros, comecei a trabalhar em cima disso, publicar alguns trabalhos, né? Sobre os registros de meteoros. A gente tem um projeto muito bacana que eu coordeno, né? Nós coordenamos esse projeto no Brasil, que chama Exos, e é explorando os céus os céus do sul, né? E esse projeto, a gente tem câmeras espalhadas no Brasil registrando meteoros e publicando artigos sobre esse estudo. Que legal, é incrível, bem resumida, né? A minha história. Claro, Claro, não, nessa linha de tempo aí que eu resumi, tem muita história para contar, né? Tem muito eu imagino. fato engraçado, enfim, aí eu vou lembrando aí ao longo do nosso papo. Isso. E a astronomia é uma das profissões mais antigas, né? A gente vê pensadores, filósofos que se baseavam os seus estudos olhando para cima, né? Seria uma das mais antigas, né? Até porque não uma das profissões que está na Bíblia, né? Os reis magos, eles se baseavam, o caminho que eles tinham que seguir até chegar no menino Jesus era olhando para o céu, né? Olhando para as estrelas, né? Me diz uma coisa, não sei se eu estiver errado, você vai me corrigindo aí, porque... Não, Ronaldo, você está certo, porque acontece o seguinte, não é astronomia, vou até ser um pouco polêmico aqui, não diria astronomia ser a profissão das mais antigas, eu diria astrologia. Astrologia. Porque os astrônomos antigos eram todos astrólogos. Uhum. Então, você falou dos reis magos, né? Aquela questão toda vamos dizer, do estudo da posição dos astros, querendo prever o momento, algum destino. Então, todos os astrônomos antigos eram astrólogos. Entendi. E eles trabalhavam com isso, eles tinham que ganhar dinheiro, porque era o que dava dinheiro, era isso. Você fazia uma carta de previsão para um rei, para um príncipe. Você veja, o Kepler, que é um dos nossos grandes, eu tenho particular admiração por ele, acho um grande personagem científico, assim, ao nível do Einstein, são os três, Newton, Einstein e Kepler. Esses três é que fundamentaram a nossa astronomia moderna. E aí, o Kepler, ele era astrólogo, e ele tinha na cabeça a questão das formas de objetos
o círculo, o quadrado. Então, ele tentava enquadrar. Existia uma questão chamava quadratura do círculo, o estudo da geometria, era uma coisa meio mística, e ele era profundamente estudioso disso. Ele achava que ele podia construir a informação do céu, a posição planetária, através de sólidos geométricos. Só que depois ele foi vendo que não era nada disso. E o Kepler, eu acho, de uma humildade muito grande, porque se ele não tivesse se libertado do jugo da visão mística astrológica do céu, ele não teria feito as 3 leis dele. Porque quando ele conseguiu os dados do outro grande astrônomo, que agora me fugiu o nome, Tycho Brahe, que era um cara sisudo, fechado, não liberava dados. Pô, Tycho Brahe era um cara assim terrível, não era um cara gentil. E o Kepler pedindo, porque o Tycho Brahe foi um gênio da astronomia observacional, posição das estrelas. Então ele fazia o Tycho Brahe fazia uma observação muito precisa, que era o que o Kepler precisava, porque ele precisava de posições de estrelas muito bem definidas. Ele tinha a questão dos planetas, que ninguém conseguia ainda explicar direito, os movimentos errantes, os movimentos do planeta que iam e voltavam. Então, ele precisava explicar isso, mas ele não tinha os dados. E o Tycho segurou durante 20, 30 anos os dados, uma coisa horrível. E o Kepler ali esperou e um dia conseguiu. E com os dados do Tycho, o Kepler montou o que a gente conhece das 3 leis de Kepler, né? As famosas leis de Kepler que explicam o movimento dos planetas, né? O movimento elíptico, né? Áreas iguais em tempos iguais, o período proporcional ao semi-eixo maior da elipse. E aí foi uma grande revolução. E aí o Kepler ele bateu assim e falou, caramba, não tem nada de sólido geométrico para tentar representar o céu. São movimentos que são previstos pela geometria de uma elipse, pela geometria de um círculo, são seções cônicas, né? E aí ele teve que, entendeu? Ele teve que se libertar do paradigma antigo. E ele quebrou esse paradigma. E o outro que quebrou esse paradigma foi o Galileu, também. Teve coragem de quebrar o paradigma e falar, né, gente, tem essa história do Sol, girar em torno da Terra, não tem isso. A gente é que gira em torno, né? E a igreja mandou ele calar a boca, mas ele foi corajoso. E Galileu também fez um estudo maravilhoso do movimento relativo dos corpos, e foi base para o Newton e base depois para o Einstein, né? Um sempre no ombro do outro, né? Como escreveram para Newton. Na verdade, dizem que a frase foi de Newton, mas não foi. Se não me engano, foi do seu opositor, o Robert Hooke, outro grande gênio, que falou que o Einstein enxergou mais, o Newton enxergou mais longe porque estava sentado nos ombros de um gigante, né? E aí essa frase ficou famosa. E o Robert Hooke era um opositor, um gênio também, um opositor de Newton. Só que o Hooke era um cara brincalhão, um cara da noite, não tinha rotina, e o Newton era um cara sisudo, compenetrado, também muito fechado, chegou até a ser presidente do que seria a Casa da Moeda inglesa, e foi terrível o Newton também. Que a gente tende a fazer assim uma fantasia do personagem cientista, mas não é bem assim, cada um tem sua personalidade, né? Então, a história desses cientistas sempre também me encantou muito em relação à astronomia, o espaço, né, de forma que a gente vai se inspirando, né? E até para o nosso trabalho, porque, você veja, o Kepler me inspira muito porque ele teve coragem de quebrar o paradigma da época, né? E de ser humilde em rever o dogma dele e criar uma nova teoria. Então, Kepler, eu acho que é um grande exemplo de como você pensar de forma científica, corajosamente, mas sempre com pé no chão, com evidências, né? E observando sem um preconceito, né? Sem um pré-julgamento. Interessantíssimo. Eu particularmente fico fascinado, né, nessa questão histórica / filosófica, né?
Eu fico vidrado em ouvir essas histórias. Vamos falar naquilo que... Acho que... Como que é para você trabalhar com a astronomia, né? Estudar a astronomia, pesquisar ela, e no churrasco da família? A galera vem toda hora perguntar, e aí, não é? Você já deve estar até de saco cheio de dar essas mesmas respostas, não? Na verdade, em geral, a primeira pergunta que me pedem é: você faz meu mapa astral? Eu ia falar que eu era de touro. Qual que o futuro me preserva? É. É. Bom, isso aí é uma questão complicada, né? Uhum. Porque o mapa astral, você mais ou menos tem uma ideia geral, você fala com a pessoa e vai se encaixando. E acaba que a pessoa acha realmente que é aquela personalidade. Aí, no churrasco, ou é brincadeira, assim, porque, em geral, quando você tem um trabalho como astrônomo, como um cara ligado à ciência mais hardcore, o pessoal acha que você é nerd, né? E aí o pessoal faz aquelas piadas de nerd, e isso aí é padrão, né? E depois sempre vem aquela pergunta: faz meu mapa astral? Ou então sempre dizem: ele trabalha num negócio que eu não entendo muito bem o que é. Aí você, pacientemente, né, você explica que você estuda o céu, você estuda as estrelas. Aí a turma fala: mas para que serve isso? Que perda de tempo. Aí eu me recolho a minha insignificante humildade, com pena da pessoa que fala isso, né? Porque Uhum. não sacou a importância do quanto é importante você fazer ciência e fazer pesquisa básica, porque a astronomia é pesquisa básica. Mas as pessoas esquecem uma coisa. Por exemplo, a tomografia, a imagem de tomografia, hoje em dia, é por causa da astronomia, por causa do imagiamento, técnicas de imagiamento da astronomia que foram para a medicina. Por exemplo, Wi-Fi. Wi-Fi é um desenvolvimento que vem da radioastronomia, né? Algum tipo de equação, algum tipo de radiofrequência, eu também não sei dizer bem, mas ele tem origem na radioastronomia. Por exemplo, a gente está conversando aqui, né? Essa câmera que está filmando a gente é uma cerâmica, vamos dizer, é um semicondutor, é um semissólido, né? Uma semicerâmica que a gente chama de CCD ou CMOS, que é uma espécie de CCDzinho, que é um sensor que está captando a imagem. Esse sensor para captar a imagem foi feito para astronomia. Então, os celulares com câmeras que você tem hoje veio inspirado do trabalho da astronomia para imagiar objetos astronômicos, né? Os primeiros CCDs foram criados, inclusive os cientistas que descobriram e fizeram essa cerâmica linha CCD para absorver, para fazer a imagem, ganharam o Nobel, né? Que é Charge Coupled Device, né? CCD. E ele foi criado para você acoplar num telescópio e fazer imagem do céu. Só que aí daí ele vazou para a indústria, né, com patente, e hoje em dia você tem esses sensores miniaturizados, né, com uma lente ainda extremamente sofisticada, né, que você adapta no seu iPhone, no seu Android, cara, e você faz imagens maravilhosas. Aí vem a outra parte que eu quero entrar também, quando você perguntam para mim por que a astronomia é importante. Essa imagem que a gente está vendo aqui, fantástica, você, eu, quando você pega um celular desses caros, que tem uma câmera super poderosa, e você faz a imagem do céu estrelado, eu fico impressionado. Você olha, você aponta para o céu, parece uma foto artística. Aí não é só a câmera, não é só a lente, não é só o sensor, mas é também o software que está rodando ali, e que a gente fala de tratamento cosmético da imagem. De onde vem esse tratamento cosmético da imagem? Da astronomia. Porque quando o astrônomo trabalha com imagem, ou com dados representando aquela imagem que foi colhida. Só que essa imagem, precisa tratar ela, porque ela vem bruta, vem com ruído, vem com mancha, vem com problemas. Então você tem que fazer um tratamento, que a gente chama de cosmética. Aí você limpa a imagem. Aí você fala, bom, agora eu tenho uma imagem de ciência, vou trabalhar em cima dessa imagem, né? Ou você tem um registro científico que você tem que limpar, né? Se vem da radioastronomia, o sinal, aí você tem que limpar o sinal.
Mas, da mesma forma, a imagem é um sinal, então você tem que limpar o sinal e trabalhar ele. Então, essas imagens que você vê no celular, elas têm um software sofisticado de tratamento de imagem que, basicamente, é um software que foi feito na astronomia. Aí a indústria pegou e ela aprimorou para um celularzinho. Né? Você tem aquelas imagens estabilizadas, fantásticas, né? Que você tira balançando, mas a imagem sai perfeita. Né? Então, isso tudo tem a sua origem na pesquisa astronômica. E tem outros N exemplos aí que não estou lembrando, né, para dizer da importância de você fazer uma ciência básica, no caso, né, astronomia, né, e acaba reverberando produtos extremamente importantes, né, para a nossa sociedade. Então, a gente não está destacado no dia a dia, por mais que a gente tenha que fazer, né, porque a pessoa também tem uma visão romântica, né, da astronomia, né? Vou estudar o céu, pegar uma luneta, apontar, que nada. Você pode até fazer observações com telescópios, né, astronômicos, científicos, né? Mas é muito cálculo, é muito programação, né? Você vai usar muito computador, equações, gráficos. Então, se você não... É o que eu falo. Se você não gosta, não estou falando nem se você não tem jeito para matemática e física. Isso se resolve. É que eu sempre falo. A matemática e física é uma questão de resistência. Você quebrar a resistência e você consegue se tornar um cara que entende de matemática e física. Agora, se você não gosta de matemática de jeito nenhum, não quer nem saber, então nem se aventure nessa área, porque vai ser um eterno sofrimento, né? Então, nessa hora do churrasco é que eu tento informar as pessoas que a astronomia está no dia a dia delas, principalmente no celular. Perfeito, perfeito. E qual o local, né, ou aonde essas imagens, essas capturas de imagem já chegou, assim, onde foi mais longe atualmente, né? Você está falando do James Webb, né? Isso. Rapaz. Bom, tem o James Webb, a gente tem o ALMA, que é um conjunto de rádios, telescópios pequenos, porque deixa eu só falar um pouco sobre o ALMA. O ALMA é um projeto de pequenos, né? Pequenos eu digo em relação aos grandes radiotelescópios, né? Por exemplo, de Arecibo, né? Que é um côncavo gigante, né? Que hoje já foi extinto, né? Ele já até quebrou, já acabou o de Arecibo, ficou muito velho. E agora tem um da China, que é gigante também, maior até que o de Arecibo. Fica num vale, ele tem centenas de metros de diâmetro. Mas aí bolaram aí você vê como é interessante a criatividade humana. Aí eles bolaram, eles pensaram, poxa, existe um fenômeno na física que chama interferometria. O que é interferometria? Eu vou, assim, ser bem básico. Um sinal com uma onda, quando ele encontra outro sinal, vamos dizer assim, o morro da onda, né? Porque a onda tem um morro e um vale, tá? Todo sinal eletromagnético, eles são sinais com ondas e vales, tá? Cada um vem numa velocidade, vamos dizer assim, num tempo. E a interferometria, basicamente, muito básico, é assim, se você tem um morro, um sinal que é um morro do sinal, um outro morro do sinal, você soma, o sinal fica mais forte. Agora, se você tem um vale do sinal que encontra com o morro do sinal, ele meio que se anulam e fica o morro ele baixa um pouco, então o sinal fica mais fraco. Se você tem um vale que encontra com outro vale de um sinal, o sinal fica muito fraco. Isso chama-se interferometria, né? Uma onda interferindo na outra. E aí o que acontece? Para esse fenômeno, eles pensaram, bom, se a gente conseguir pegar, olha a ideia, em vez de construir um radiotelescópio gigantesco, caro, que vai ficar imóvel, você não pode mover, ele fica imagina, ele é como se fosse uma taça gigante apoiada num vale, você não pode direcionar ele. Então vamos construir pequenos radiotelescópios, cúpulas do tamanho de, eu não sei agora se são 5 metros, 4 metros, são cúpulas pequenas. Aí você espalha
centenas deles no deserto. Só que a soma de cada cúpula pequena é como se fosse um radiotelescópio quilométrico. Por quê? Porque cada radiotelescópio vai mandar o seu sinal do mesmo local que ele está observando. E aí, por uma questão aí de física, de engenharia, eles fazem com que todos os sinais cheguem de uma certa forma que as ondas desse sinal vão se somando. Onda com morro com morro, morro com morro. Eles chegam, vamos dizer assim, em fase, que a gente chama, né? Aí você pega o projeto ALMA e aí você pega assim, você tem o VLB, que é o Very Large Array, VLA, que são radiotelescópios espalhados no mundo, fazendo um big radiotelescópio do tamanho da Terra, quase. Então, esse Very Large Array, ele consegue detectar sinais de bilhões de anos no passado do universo, né? Coisa de 3 bilhões de anos atrás, 4 bilhões de anos atrás, porque ele é um grande coletor de sinal. Aí você tem o James Webb, né? O James Webb, só que ele trabalha no visível, né? Na onda do visível. Ele é um telescópio espacial, né? Um telescópio convencional espacial. E aí, como não tem atmosfera para atrapalhar, ele também consegue enxergar muito longe. E a ideia dele é chegar aos primórdios da criação do universo, coisa de o primeiro bilhão de anos, né? Então, esse aí é da ordem do que a gente está conseguindo enxergar. Os primeiros 500 milhões de anos do universo, as galáxias primordiais, né? O agrupamento de galáxias ainda se formando, as primeiras estrelas se formando. Então, hoje em dia, é o que a gente está conseguindo atingir com o James Webb, com o VLA, que é o Very Large Array, né? E o tanto V, né? E o ALMA, que também é esse conjunto de radiotelescópios que também consegue ir muito a fundo em distâncias do universo. Inclusive, foi uma combinação do VLA, se não me engano, com o ALMA, que fizeram a primeira imagem do buraco negro, lembra? Saiu aquela imagem. Cara, aquilo ali, primeiro que não é imagem. Aquilo ali é radiofrequência. Só que eles pegaram a radiofrequência e interpretaram como imagem, vamos dizer assim. Fazendo uma analogia. O Lá é vermelho, o Dó é marrom, o Si é azul. Aí você vai vendo, conforme as notas musicais, aí você constrói um mosaico de luz. Então, mais ou menos foi o que fizeram, né? Pegaram as radiofrequências, disseram, essa frequência tem essa cor, e aí eles montaram esse mosaico que é o buraco negro. Então, hoje em dia, Ronaldo, a nossa capacidade tecnológica ela está extremamente avançada no sentido da gente estudar os primórdios do universo, indo muito, muito no passado. Que interessante, né? Eu não consigo, com a minha cabeça de leigo, assim, como assim enxergar o passado? Explica um pouquinho melhor. Bom, então aí você tá querendo provocar a teoria da relatividade, né? Você tem a teoria da relatividade, né, que é a grande revolução da virada do século XX, né, quando muda a visão da astronomia romântica, a astronomia mecanicista do Newton, a gente parte para um Einstein que ele quebra todos os paradigmas, né, que se aceitavam anteriormente, dá um pulo e ele fala, gente, o tempo não é um tempo absoluto, o tempo ele muda. Aí, pessoal, como assim o tempo muda? Olha, grandes cientistas não aceitaram a ideia de pronto dele, não. O cara foi combatido, teve, inclusive, alguns grandes cientistas da época queriam negar o Nobel para o Einstein por causa disso, que ele era meio que uma figura mal falada por causa dessa teoria que parecia uma bruxaria, né? Como assim o tempo se dilata? Como assim o tempo se contrai? Como assim? Aí, à medida que o tempo foi passando, a teoria da relatividade até hoje ela vai sendo comprovada com vários fenômenos que você vai medindo no espaço, de dilatação do tempo. Inclusive, a questão de dilatação do tempo ela é levada em conta no GPS.
né, a distância da Terra para o espaço, né, a distância, você tem que levar em conta também o tempo que a gente mede aqui na Terra é um pouquinho diferente do tempo que corre num satélite que está a 10 mil metros, a 5 mil metros de altura. Chega a dar uma diferença, claro, da ordem de micromésimos de segundo, mas para um GPS isso pode ser complicado porque os erros vão se acumulando, né? Mas isso é um outro papo que a gente pode ter depois. E aí, o que acontece? Bom, a teoria da relatividade diz o seguinte: nada pode ser mais rápido do que a luz. Né? Basicamente é isso. Então, você tem uma restrição. Se eu pego uma lanterna, porque a gente aprende no colegial que vetores de velocidade se somam e se subtraem, né? Se eu estou a 10 metros por segundo andando e eu estou em cima de um trem que está indo a 20 metros por segundo e você está fora do trem me vendo, você vai me ver numa velocidade de 30 metros por segundo, que é a soma do trem com a minha velocidade em cima do trem, né? Se eu estiver seguindo a mesma direção da velocidade do trem. Você vai me ver bem rápido, né? Só que se eu pegar um facho de luz, eu acender a lanterna, vamos dizer que você tivesse um instrumento que pudesse medir a velocidade da luz ali, vou medir a velocidade da luz em cima do trem. Você pensaria, bom, vão ser, arredondando, né, 300 mil quilômetros por segundo mais a velocidade do trem, correto? Porque se eu estou no trem, o trem está a 30 metros por segundo, eu pego a lanterna, acendo o facho de luz e você está olhando o trem andar comigo em cima do trem com a lanterna, beleza? Aí eu acendo a lanterna, o facho de luz anda. Aí você automaticamente vai, bom, aprendi no colégio, e a velocidade, para mim, da luz vai ser 300 mil km por segundo, mais os 20 metros por segundo do trem. Acredite ou não, não é assim. Simplesmente, a luz vai ser 300 mil km por segundo. Não importa se o trem está andando a 100 mil km por segundo, 300 mil km por segundo, 1 km por segundo. Não altera. Então, essa questão da luz, ela ser vamos dizer assim, ela é uma invariante, ela, não importa o sistema que você esteja, ela vai ser sempre 300 mil km por segundo. Aí o Einstein formulou toda uma equação, né? Primeiro aquela equação famosa, energia igual a massa elevado ao quadrado, e a partir daí ele teve que criar uma métrica para poder medir velocidades e posições quando você começa a entrar em velocidades que a gente chama de relativísticas. 10% da luz, 20% da luz, 30% da luz. Né? Então, a luz caminha a 300 mil quilômetros por segundo. Beleza. Então, tá. Então, se eu tenho um objeto a 1 ano-luz de distância, quer dizer que ele, na velocidade da luz, demorou 1 ano para chegar aqui, concorda? No meu tempo Terra, a luz desse objeto que está a 1 ano-luz chegando para mim agora, eu estou vendo o que ele era há 1 ano atrás. Concorda comigo? Uhum. E a luz dele demorou 1 ano para chegar aqui a 300 mil km por segundo. Por exemplo, você tem a galáxia de Andrômeda, que está mais ou menos a 2 milhões de anos-luz daqui. Bom, se você pegar um telescópio agora, apontar para Andrômeda e ver aquele conjunto de trilhões de estrelas maravilhoso, você está olhando o passado, você está vendo como elas eram, tempo da Terra, há 2 milhões de anos atrás. Se você tivesse um mecanismo fantástico de universos paralelos, se você agora pulasse para uma estrela de Andrômeda, exatamente agora, né? E aí você mandasse um oi para você mesmo e você voltasse, você só ia ver seu oi chegar aqui daqui a 2 milhões de anos. E demais. Confesso que agora faz sentido na minha cabeça. Né? Eu sempre ouvia realmente essa relação, né? Essa explicação, e agora ficou muito mais fácil, né? Ficou muito mais fácil de entender realmente.
Nessas pesquisas todas do mundo inteiro, acharam algum sinal de vida fora daqui? Olha, essa sua pergunta também sempre me fazem. Depois sempre vem outra segunda pergunta que eu já até sei que vai me fazer. Mas eu não sou bidu nem vidente, então vou ficar quieto. Né? É o seguinte. Na verdade, ocorre o seguinte. Na década de 90, encontraram um meteorito na Antártida, o ALH, uma identificação, e fizeram uma microscopia eletrônica nele. E encontraram uns túbulos nesse meteorito, muito similar e análogo a uns túbulos, né? São túbulos, eu digo assim, uns cilindros, né? Colados, né? Que se caracterizavam sempre como se fossem ali bactérias já mortas, e aquilo seria assim, um registro arqueológico de uma atuação de bactérias no local. E ficou o resto. Né? Aí foi um grande debate. Né? E aí publicaram depois artigos dizendo que não, aqueles túbulos eles poderiam ser meramente um fenômeno geoquímico. Porém, existe até hoje um pequeno debate que não, que aquilo seria a prova de uma vida bacteriana em Marte. Né? Mas, assim, a maioria da comunidade científica meio que já bateu o martelo, e aquilo nada mais é que um processo geoquímico que ficou registrado, vamos dizer assim, paleontologicamente falando, no meteorito. Né? Agora, tirando isso, não houve mais nenhum tipo de registro de fenômeno de vida que a gente tenha identificado. Estou lembrando agora, na época da Viking, quando pousou em Marte, ela fez uns testes em Terra, um raio laser, né? Tentando promover umas reações químicas e analisando ali em loco essas reações químicas, se tivesse alguma atividade orgânica, um tipo de reator, né? Ali ia mostrar. Também parece que houve ali uma dúvida, que depois ficou incerto se aquele experimento, com aquele tipo de reação, mostrava que era uma vida microbiológica, mas era muito incerto e também foi negado. Então, são esses dois fatos assim, mais próximos que ocorreram. Hoje em dia, né, a gente tem o James Webb, a gente tem vários tipos de telescópios observando o que a gente chama de exoplanetas, para tentar ver se tem alguma assinatura de vida até agora na atmosfera, e até agora nada. Nós tivemos, uns anos atrás, em Vênus, algumas assinaturas de uma substância química que poderia ser a assinatura de atividade biológica na alta atmosfera venusiana, e ficou em debate, e depois o grupo que publicou isso admitiu que houve ali um certo erro de medida, mas aí depois ficou para ser revisto, né, esse erro de medida, e a coisa meio que também morreu, né? Não se discutiu mais essa questão de compostos químicos originados de vida em Vênus, né? E você tem nos planetas, né? Desculpa, nas luas, né? Você tem possibilidade de encontrar vida em algumas luas de Júpiter, né? Você tem Europa, né? E parece que tem potencialmente um oceano interior. E uma vez eu estava num congresso, isso há 20 anos atrás, conversando com o chefe de pesquisa desse projeto, que era uma sonda que ia passar por Júpiter e Saturno. Eu não lembro agora o nome do projeto. E ele fez uma palestra super bacana nesse congresso, até aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro. E ele falou: onde tem água, tem vida. Então a gente vai atrás onde tem água. Mais ou menos, grosseiramente, é isso. Se tem água, pode ter vida. É quase 100% certo que tem a vida. Então vamos atrás de lugares que possam ter água, zonas habitáveis. E uma dessas luas, né, por conta da questão da força gravitacional, do empuxo
da questão da crosta de gelo em cima, ela acaba mantendo uma temperatura num oceano salgado, né, em forma líquida. E é possível que nesse oceano salgado, no interior da Lua, de Europa, você pode ter peixinhos, anfíbios, né? Atividade microbiológica. Então, hoje você está... a comunidade científica ela já está fazendo projetos de mandar sondas que vão perfurar a crosta, são quilômetros, né, de espessura, e mandar um robô com inteligência artificial para pesquisar lá no oceano interior e buscar vida, né? Quem sabe pega lá uma lula gigante, vai agarrar o robozinho, né? E engraçado o seguinte, né? Que quando a gente fala, é uma coisa meio bem cultural, bem hollywoodiana, né? Quando a gente fala de vida fora daqui da Terra, a gente acha que é ou aquele bichinho verdinho simpático, ou aquele bichão enorme parecendo um inseto, né? Que é todo malvadão e muito tecnológico, né? Então a gente tem essa visão. Podemos descartar, então podemos afirmar aqui no nosso programa que o ET Bilu é fake news total, certo? Espera aí. O ET Bilu é palhaçada. Né? A gente não pode afirmar que, assim, vamos colocar, vamos raciocinar, vamos fazer uma cadeia lógica. Vida. Você tem a vida, agora você tem a vida que tem inteligência como a nossa, e tem a vida mais rudimentar. Bactérias, organismos unicelulares, aí você tem uma vida um pouquinho mais sofisticada e vai indo na cadeia, né? Até chegar nos cachorros, que são, né, super inteligentes, né? Você tem os animais, as baleias, os golfinhos, que também são animais super inteligentes também, né? Enfim, e você tem o ser humano, né, que teoricamente devia ser o cume da inteligência no nosso planeta, mas eu tenho dúvidas hoje em dia porque somos uma raça que é capaz de se auto-extinguir e está fazendo isso com o planeta. Então, não sei quanto a gente é inteligente, né? Mas, enfim, isso é uma outra discussão filosófica. Mas, fora essa brincadeira à parte, aí quando você fala vida extraterrestre, vida fora da Terra, você está se referindo a essa vida rudimentar ou você está se referindo a uma vida inteligente? Quando você fala sobre isso na comunidade astronômica, científica em geral, antigamente não se aceitava você falar vida inteligente. Era um anátema. Né? Não se falava sobre isso, nem sequer se aceitava. Mas se podia falar vida fora da Terra rudimentar, uma bactéria, uma célula, né? Bom, aí a coisa veio andando, né? E aí, fora esses ETs bilus malucos da vida, né? Hoje em dia você tem uma parcela da comunidade científica que já aceita e pode ser que sim, que exista vida inteligente fora da Terra. Não estou dizendo vida inteligente no sistema solar. Eu, particularmente, creio muito que nós estamos aqui, que vida inteligente mesmo somos só nós aqui no sistema solar, né? Não tem, até hoje não se identificou nenhuma vida inteligente em Marte, em Vênus, zero. Nenhuma ruína em Marte, que tem essas teorias conspiratórias, né? De ruínas na Lua, ruínas em Marte. Depois a gente pode até falar sobre as ruínas, e esse até é um tema interessante que eu gostava de ler, que é uma parte romântica da astronomia, que esse já foi. E aí, rapaz, aí você tem a vida inteligente fora do sistema solar, extrasolar. Aí isso aí a gente cai num vácuo. Você não pode dizer que sim, você não pode nem dizer que não. Aí quando você começa a ter noção do tamanho do universo, Ronaldo, por exemplo, eu falei de Andrômeda, eu sempre uso Andrômeda como exemplo. Ela está mais ou menos a 2 milhões de anos-luz daqui. Rapaz, a galáxia de Andrômeda, ela tem, se eu não me engano, 1 trilhão de estrelas. Nossa galáxia aqui não tem estudo de estrelas. Então, que eu não guardo o número na cabeça, tá? Eu acho que nós somos aqui 200 bilhões de estrelas em nossa galáxia.
se eu não me engano. A diferença é muito grande. Muito grande. Uhum. Aí quando você vê uma foto, depois vocês aí que estão assistindo, vão no Google, Andrômeda Image. Rapaz, imagens de alta resolução, você pega a imagem de Andrômeda, aí você pega assim um pedacinho, uma unha dessa imagem, você amplia, e amplia, e amplia, e amplia, e amplia. E você olha, você não consegue contar o número de estrelas que tem nessa imagem ampliada dezenas de vezes. E ali são estrelas. Aí você tem uma estatística mais ou menos trabalhada hoje em dia, de que mais ou menos a cada... E eu estou sendo bem... Eu vou ser bem, assim, pessimista, que a cada 3 estrelas, uma contém um planeta tipo Terra. Pô, multiplica isso numa galáxia com 1 trilhão de estrelas, uma galáxia, nossa, com centenas de bilhões de estrelas. Quantos planetas tipo Terra não existem? E planetas tipo Terra em zona habitável, que você possa ter água líquida, né? Que você tenha condições de temperatura para abrigar o nosso tipo de vida, que a gente conhece, baseado em carbono. Uhum. Tá? Você não sabe como é que poderia ser a adaptação de um organismo inteligente em outro tipo de clima e temperatura. Mas é básico que você tenha a água, você vai ter um fácil desenvolvimento da vida. Então, a gente afirmar que não existe a vida inteligente fora daqui, nesse nível. E aí, só para concluir, Ronaldo, você pega... Eu estou pegando Andrômeda, que é uma galáxia. Ronaldo, no nosso universo são trilhões de galáxias. Trilhões de galáxias. A nossa galáxia é mediana, médiazinha. Tem galáxias gigantes, enormes, maiores que Andrômeda. Tem galáxias menores. E você... Aí, rapaz, você fala assim, pô, só existe vida inteligente aqui na Terra. É um egocentrismo até um pouco, eu diria assim, quase esquizofrênico, quase uma esquizofrenia, uma coisa esquizoide, egocêntrica, né? E antropomórfica, porque é como você querer achar que o universo foi criado para o homem, ponto. Né? Não dá para pensar assim mais. Com James Webb abrindo os nossos olhos, com esses radiotelescópios gigantes abrindo seus olhos para o universo, não dá para você dizer que a gente está sozinho, né? Em termos assim, de existirem outras civilizações inteligentes. Eu, particularmente, é aquela questão, né? Eu sou um cientista. Então, o cientista tem que seguir evidências científicas. Até agora, a gente não teve evidência nenhuma. Nenhuma. Mas o fato de você não ter uma evidência não quer dizer que é evidência de que não existe. Entende? Uhum. Então, a gente não tem evidência ainda. Você tem que deixar essa porta aberta. Tá? Então, essa é a minha visão. Então, perfeito, faz todo sentido, né? Antes da gente entrar no assunto fake news, né? Eu quero perguntar, então, você no começo do nosso bate-papo falou que você se apaixonou, você faz parte dos teus estudos, os meteoros, né? Fala pra gente, então, realmente a maneira que os dinossauros foram extintos, ela aconteceu mesmo? Através de um meteoro, é isso? Não, na verdade, foi um asteroide. Um asteroide? Deixa eu primeiro colocar aqui para a turma que está assistindo a gente. É uma mera divisão didática, tá? Do mesmo fenômeno. Uhum. Você tem um objeto, um pedaço de rocha gelada no espaço, e quando ele está perto da Terra, né, ele vai entrar na atmosfera, a gente chama esse pedaço de rocha gelado, menor que 1 metro, meteoroide. Quando ele entra na atmosfera, ele queima, assim, né? Ele se ilumina por uma série de fenômenos termodinâmicos, etc. Esse fenômeno luminoso se chama de meteoro. Então, qualquer fenômeno luminoso na atmosfera, você pode chamar de meteoro, porque isso vem
de uma raiz grega que chama meteor, que também dá origem à meteorologia, né? São fenômenos da atmosfera. Então, o meteoro é um fenômeno luminoso atmosférico. Agora, esse objeto, que era um meteoroide, que entrou na atmosfera, brilhou, e conseguiu sobreviver à sua passagem rápida na nossa atmosfera, impactando, né, perdendo massa, transformando em energia, sendo a sua massa sendo dissolvida, evaporada, e sobra um pedaço dele, ele chega em terra, aí a gente chama de meteorito. Meteoroide, meteoro, meteorito. Meteoroide é uma rocha de 1 metro, menos que isso. Poeira, do tamanho de um grão de feijão. Os meteoros que você vê no céu, usualmente, eles têm o tamanho de um grãozinho de feijão, de um grão de areia. Mas fazem aquele fenômeno luminoso gigante porque eles entram a milhares de quilômetros por hora. E a gente aprendeu no colégio a tal da energia cinética. 1,5 de massa vezes velocidade ao quadrado. Quanto maior a velocidade, maior a energia, meu caro. Milhares de quilômetros por hora, mesmo numa massa pequena, é uma energia despendida gigante. Bom, aí vamos chegar aí, colocado isso, vamos chegar ao impacto que você mencionou da extinção dos dinossauros. Nesse caso, já não foi um meteoroide, foi um asteroide, cara. Um asteroide de centenas de metros. Eu acho que ele tinha de 2 a 5 quilômetros de tamanho. Então, um bicho gigante, grandão. A uma velocidade de milhares de quilômetros por hora. Quando ele entrar na atmosfera, ele perde pouca massa, porque como ele é muito grande e a passagem dele na atmosfera é muito rápida, coisa de 5, 10 segundos, não dá tempo dele dissolver, de pulverizar. Então, o que impactou na Terra ainda era o mesmo 5 quilômetros de tamanho. Agora, rapaz, você imagina a pancada que foi desse asteroide gigante, bateu, aí você vê, bem, qual é a evidência? A evidência é a cratera de Chicxulub, ali no Golfo do México. Já fez análise gravimétrica, análises usando geoprocessamento, análise em loco, fazendo perfurações profundas a esse extrato, que é da época do Cretáceo, por isso que chama o impacto KT, porque essas palavras representam um período do Cretáceo, de 65 milhões de anos atrás. E aí, desculpa, eles foram fazendo perfurações em vários locais, no Golfo do México e alguns locais dos Estados Unidos. E realmente, quando você vai nessa faixa do Cretáceo, você encontra partículas de poeira, partículas de origem de rochas vindas, né, do asteroide, né, particulado. Teve até uns anos atrás um estudo arqueológico feito por uma universidade americana, que eles fizeram uma perfuração em um estado americano, e foi incrível que eles pegaram, inclusive, a assinatura do tsunami, porque quando a rocha bateu, não foi só a explosão, o fogo, a cinza, teve tsunami. E o tsunami varreu a América. E eles conseguiram comprovar que nessa faixa do KT, os restos desse tsunami, peixes assim, a milhares de quilômetros de distância do que seria na época o mar, estavam ali, né? Faixas de estratos virados, né? Quer dizer, que houve ali uma confusão de água que mexeu com o terreno, né? Aí você também tem isso aí eu achei interessantíssimo. Eles escolheram alguns restos, fósseis de peixes com partículas que eles engoliram de poeira desse impacto, e essas partículas elas estavam derretidas, né? Elas foram derretidas muito rapidamente, vitrificadas, algo assim. Então você tem uma evidência enorme espalhada, não tem como negar. Há 65 milhões de anos, um objeto enorme bateu. Aí vem a próxima pergunta. Isso pode acontecer de novo? Pode. Vai acontecer. Por isso é que, de uns anos para cá, começou um projeto mundial
bancado pela ONU, unindo as agências espaciais, a Agência Espacial Europeia, a NASA, a JAXA, que é a Agência Espacial Japonesa, num projeto grandioso que chama-se Defesa Planetária. Você ter sondas, telescópios, projetos que façam a defesa do nosso planeta, ao ponto que a gente possa, número 1, prever o impacto com uma boa antecedência, para número 2, você ter o tempo de reação para evitar esse impacto. Número 3, caso você não consiga prever, nem você consiga evitar o impacto, você tem a fase que se chama de mitigação. O que é mitigação? Bom, vai bater, vai impactar, vai destruir. Então, o que a gente vai fazer? Então, vai fazer isso, tirar a população da região, fazer economia de água, é toda uma série que envolve defesa civil, militar, bombeiro. Como é que a gente vai avisar isso? Com quanto tempo de antecedência? Então, isso tudo já existe programado. Se acontecer o caso, e um objeto vir impactar desapercebido ao ponto de você não ter tempo de desviar o objeto ou fazer qualquer coisa. Ou então de objeto que venha e que você não tem nada para fazer. Não adianta. Um objeto, um cometa gigante de 30 quilômetros de diâmetro, porque esses cometas de curto período que a gente está sempre assistindo passar, eles são pequenos, diâmetros de 5, 10 quilômetros. Agora, os Big Boys, que são cometas que vêm lá do longínquo, da nuvem de Oort, que é coisa depois de Plutão, lá para trás, de dezenas e centenas de unidades astronômicas de distância daqui, que é a nuvem de Oort, que são os resquícios da formação do sistema solar. Então, ali está cheio, vamos dizer assim, de bola de neve congelada, rochosa, gigante, e volta e meia vem para cá. Passa perto de alguma estrela que o sistema solar passou, ou de algum objeto massivo, perturba e ele é estilingado para cá, para dentro. Que a gente são os cometas de longo período, que é como esse que passou agora, que já foi embora, o pessoal viu, e um que vai vir agora em 2024. São cometas de longuíssimo período. Eles são grandes, porque é uma característica desses objetos que vêm lá de longe. Agora, se um objeto desse está vindo para cá, meu caro, com a nossa tecnologia atual, a gente não tem muito o que fazer. Tá? Porque o limite que a gente tem para se precaver assim, é quando ele chega mais ou menos ao nível da distância de Marte, que até ali você não consegue fazer nada, não tem muito mais o que fazer. A gente tem mais ou menos esse tempo, né, de tentar alguma coisa. Agora tem perspectivas positivas, né, Ronaldo? Você teve a missão DART, que mandou um impactor num satélite do asteroide, né? Se não me engano, ele impactou num pequeno asteroide chamado Didymos, que realmente modificou a órbita. Didymos expulsou poeira, quer dizer, Didymos perdeu matéria. Quer dizer, você jogar um impactor em cima do objeto, funciona. Só que Didymos, ele é coisa de centenas de metros, ou um pouco menor que 1 quilômetro, e não é grande. Agora, você tratar com um objeto quilométrico, 30 quilômetros, é outra história. Aí, cara, sabe, aí você tem uma série de variações. Se o objeto vem numa inclinação muito grande, porque todos os planetas, mais ou menos, estão no mesmo plano de inclinação, todo mundo girando mais ou menos no mesmo plano. Agora, se você tem um objeto que está muito inclinado, vai ter que ter um foguete com energia suficiente para lançar e sair desse plano. E é muita energia para fazer isso. Não é pouca energia, não. Para você tirar, por exemplo, um foguete, para ele conseguir ir para um ângulo mais elevado, ele tem que ter muita energia. Então, você tem que levar isso tudo em consideração. O tipo de asteroide, se ele é muito rígido, se ele é menos denso. Se você manda um impactor para um asteroide pouco denso, ele vai absorver o impacto, concorda? Uhum. Não vai muito. Então, é por isso que é importante você pesquisar, não só fazer um registro populacional de todos os objetos que podem bater na Terra, como
entender a propriedade física deles. Eu tenho que saber que objeto é esse. Ele é rígido? Ele é pouco rígido? Então, que tipo de ação eu vou ter que tomar? Então, existe nesse esforço da defesa planetária não só essa rede observacional gigante, que inclui, inclusive, muitos astrônomos, observatórios amadores, observatórios astronômicos amadores que desempenham um papel muito importante, mas a gente precisa também saber a propriedade física. E no Brasil, a gente tem esse projeto, em solo brasileiro, de identificação de propriedade física desses asteroides, que chama Projeto Impacton. Acredita aonde? Chutaria onde é que está esse telescópio. Duvido que você acerte. No Rio de Janeiro? Não, no interior do sertão de Pernambuco. Aproveita o deserto ali. E ele faz um trabalho fantástico, né? Uhum. E eu sou ligado a esse grupo, né? Do pessoal, só que eu sou ligado na área de observação de meteoros. Mas esse grupo no Brasil faz esse importante trabalho de identificação de propriedades físicas desses asteroides, né? A cor dele, densidade, que tipo que é, classificação. Então, o Brasil está muito ativo nisso, Ronaldo, também. Né? A gente não está só como mero observador, não, tá? Que legal. E tem um outro fator, né, para combater esses meteoros, esses asteroides, né? O fator da boa vontade do ser humano, né? Baseado um pouquinho naquele filme que a gente viu, Não Olhe para Cima, não sei se ele acaba sendo fiel na questão científica, mas na questão política ele foi. Você acha que sei lá, vocês, ou a comunidade cientista descobriu que que está vindo um asteroide que vai dizimar toda ali a região da onde ele vai ter o impacto, a galera chega lá, viu? Precisa melhorar alguma coisa aí, né? Puxa, mas é período de campanha, vai mexer com isso aí agora não, deixa passar a eleição. Tem um outro fator ali também que que agrava ainda mais, além da próprio impacto na Terra, né? Tem a boa vontade humana. Entrando na parte final do nosso bate-papo aqui, qual é a sua fake news favorita relacionado aos seus estudos, ao seu tema? Eu acho que seria que, em relação ao que eu estudo, em geral, é que ele é um grande objeto que vai bater na Terra, né? Sempre tem isso. Na verdade, assim, em geral, é um asteroide que vai passar rasante, não oferece perigo nenhum, mas os jornais divulgam assim, é como se esse objeto fosse bater na Terra e fosse destruir tudo. E são objetos de 1 metro, 2 metros de diâmetro. Assim. O máximo que vai acontecer é você ver um bólido super lindo no céu passando e vai ser um espetáculo fantástico, sem risco nenhum. Mas toda hora a gente vê assim no fake news, né? O asteroide vai fazer um rasante, o asteroide vai se aproximar da Terra. Sim, toda hora isso está acontecendo. Isso ocorre hoje, amanhã, aconteceu ontem, aconteceu há 100 anos atrás, há 200, 300, e vai continuar acontecendo. Só que volta e meia bate, e o que seria preocupante seria um do tipo do Tunguska, né, que foi na Sibéria em 1908. Só que esse tipo de asteroide a gente já está bem informado, já está bem mapeado, né? Então, mesmo que tenha um tipo Tunguska que venha impactar aqui, a gente já está mapeando todos, tá? Então, eu posso dizer que nos próximos 100 anos, zero risco de um tipo Tunguska bater aqui na Terra, né? Eu digo 100 anos que é um tempo assim que a gente tem muita certeza da órbita. Agora, ultimamente, foi esse 2024, o asteroide 2024, umas letras que estão dizendo que aí saiu com a probabilidade em 2046 de bater na Terra. Aí eu fui no site da ESA, olhei. A probabilidade desse asteroide, gente, bater na Terra é de 1 em 625 ou 650. Isso é porque a gente só tinha dias de observação da órbita. Quanto mais dias você vai observando a órbita, melhor você vai melhorando, mais você vai melhorando a qualidade do cálculo da órbita. E a probabilidade de impacto ele começa a cair, vai caindo, porque você sabe que
como você tem uma óptica melhorada, demora meses até você ter realmente uma ideia boa daquela óptica, sim, aí você descarta, né? E até hoje todos foram descartados, até esse Apophis, que realmente ele ia passar na órbita geoestacionária, vai passar na órbita geoestacionária da Terra, mas não vai bater aqui. Mas, ao longo do tempo, foi se melhorando a órbita dele e chegou à conclusão, não, o Apophis também não vai bater. Esse, então, eu não me preocuparia em nada, zero. Mas aí a mídia que gosta de, né, as redes sociais, aí vai replicando, e aí o que é sério e evidência científica, ele fica assim obscurecido e as pessoas acham que os pesquisadores estão escondendo a verdade. Não tem nada disso. Na verdade, a verdade é que não tem asteroide que vai chegar aqui, né? Então, Aqui não. Marcelo, a Um gente dia, daqui 300 anos, 500 anos, eu não posso afirmar. Mas nos próximos 100 anos, não tem nenhum. Sim, sim. A gente tem muito para conversar, cara. Eu achei que a gente precisa marcar, ajustar a nossa agenda para fazer uma parte 2. Quero falar da Área 51, eu quero falar sobre a Lua também, principalmente, que é uma coisa que me fascina demais, ficar observando a Lua, né? Entre outros muitos assuntos. A última pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: o que é melhor? Qual que você prefere? Star Wars ou Star Trek? Agora você achei. Porque aí eu vou desagradar um público. Né? De coração. Star Trek. Star Trek. Perfeito, Tem perfeito. aquela entrada, aquela frase onde o homem. Né, numa entrada, Onde aquilo hoje. Beleza, perfeito, Marcelo. Que inspiração de cientistas, né? Uhum. Marcelo, chegamos no final do nosso bate-papo. Agradeço mais uma vez essa conversa que foi muito rica. Uma aula, cara, uma aula, porque eu realmente Agradeço. fico fascinado. Para um leigo como eu, sair daqui muito mais com uma gotinha de sabedoria que é satisfatória demais. Agradeço imensamente. Tá feito o convite, então, para uma parte 2 do nosso episódio, tá? Eu fico feliz aí pelo papo. Achei que foi muito bom. Espero que seja tranquilizado. O mundo não vai acabar com o asteroide da Terra nos próximos 100 anos. E eu vou ser honrado batendo papo novamente aqui sobre celestes, sobre os UAPs, né? Sobre a área 50. Aí conversar de uma forma sobre. Perfeito. Perfeito. Muito bem. Pessoal, mais uma vez eu pedi para vocês se inscreverem no nosso canal, deixa lá o seu comentário, manda para todo mundo, assim você ajuda a gente a fortalecer o nosso trabalho. Cultura Mundi, indo audaciosamente aonde nenhum homem jamais esteve. Valeu!